Apaixonados e apaixonados pela política baiana, está no ar mais um vídeo do canal, um baiano na política. Se liga na vinheta. E ontem, gente, dia 30 de março, aconteceu o lançamento oficial ali da pré-candidatura, né? Ou seja, a Semineto mostrou a sua chapa ao grande público. Chapa essa composta por ele, o próprio Zé Cocá, prefeito de Jequié na vice, João Roma, né? Ex-ministro da Cidadania, como senador, e Ângelo Coronel, atual senador pelo estado da Bahia, fazendo também a composição dessa chapa. Chapa que já vinha montada há um bom tempo, né? Foi sendo montada nos últimos 2 anos, né? E o último a aderir foi o prefeito de Jequié, Zé Cocá, mas que já conversava há bastante tempo ali, sempre foi sondado e etc., para compor essa chapa de ACM Neto. O primeiro a desembarcar nessa chapa foi João Roma, né? O presidente do PL na Bahia, que tem a sua esposa ali, Roberta Roma, como deputada federal. Lá em meados ali de 2025, no meio de 2025, já houve uma conversa ali, já houve uma estruturação, já houve um acordo que Roma, ao invés de disputar o governo da Bahia pelo PL, ele abriria a mão dessa disputa e apoiaria, né, Neto e seria senador na chapa de Neto. Lembrando sempre que em 2022 Roma sai candidato a governador e se você juntar os votos que a Semineto teve no primeiro turno e que Roma teve no primeiro turno, a Semineto teria terminado em primeiro lugar nas eleições de 2022, teria terminado à frente de Jerônimo Rodrigues. Fato que não aconteceu e que agora Neto, de certa forma, tentou, né, na verdade, conseguiu sanar essa desvinculação de votos, né, essa partilha de votos ali do campo da centro-direita. O segundo colocado também, o segundo a vir participar da chapa de ACM, foi Ângelo Coronel, senador que foi ali chutado, né, da chapa dos três governadores, da chapa Puro Sangue do PT. Houve um processo ali de tentativa que Ângelo Coronel assumisse uma vaga ali, de repente indicar o seu filho para ser o vice na chapa de Jerônimo, algo que Ângelo não aceitou, nem os seus filhos também aceitaram, e Ângelo acabou desembarcando no Republicanos, republicanos esses que também tinham o desejo de indicar o senador na chapa de Neto e indicou Ângelo Coronel para ser senador na chapa de Neto. E o último, e não menos importante, o prefeito de Jequié, Zé Cocá, o prefeito que tinha sido presidente da UPB, da União dos Prefeitos, né, da Bahia, tinha sido deputado estadual e que finalmente chegou para compor, para finalizar, para ajeitar essa chapa e lançar agora em março essa chapa de oposição na Bahia. O lançamento aconteceu no teatro da CDL, em Feira de Santana. Teatro esse que virou motivo de muita piada, pelo aperto, né? O aperto que teve de tanta gente ali que foi prestigiar o lançamento da campanha de Neto. O mais interessante de tudo isso, né? Porque como todos os componentes da chapa já estavam apresentados, ou seja, já se conheciam quem seriam esses componentes, muito diferente de momentos anteriores, onde a chapa muitas vezes só era apresentada nas convenções partidárias, a grande atração da noite foi o prefeito, sem dúvida nenhuma, de Feira de Santana, José Ronaldo. Ronaldo, depois da eleição de 2022, onde ele teria brigado com o Neto, teria ficado muito magoado com a sua saída, né, na vice de ACM Neto na eleição de 2022, vence as eleições de 2024 para a prefeitura de Feira de Santana, derrotando ali o candidato do PT, e a partir daí ele começa uma grande saga, né, de idas e vindas, falas e controvérsias a respeito se iria ou não iria endossar a candidatura de Neto a governador do estado da Bahia. José Ronaldo chegou a se encontrar diversas vezes com o governador Jerônimo, diversas vezes com Rui Costa, subiu no palanque dos dois, conversou, os elogiou, publicou fotos sorrindo, e o mesmo não era visto com a Semineto, né? Muitas das vezes os encontros com a Semineto eram sempre frios, né? Longe de grandes fotografias, longe de grandes exposições públicas, e tudo isso foi gerando um burburinho sobre se Jerônimo iria, ou se José Ronaldo, perdão, iria ou não iria endossar a campanha de ACM Neto ao governo do estado em 2026. Nos últimos meses, né, nos últimos 3 meses, José Ronaldo já tinha, né, já vinha dando mais falas sobre que provavelmente iria continuar do lado de ACM. Tinha diminuído um pouco essa comunicação com o governo do estado, onde ele sempre disse que era apenas uma comunicação institucional para atrair recursos para a Feira de Santana, e ele, finalmente, na noite de ontem, endossou a campanha de Neto. Endossou de tal forma que eu próprio não esperava que ele endossasse. Com falas muito fortes, falas muito emotivas, né? Chegou a dizer que não tem lado, né? Que não se vende, que sempre teve um lado e que esse lado é o lado
do carlismo na Bahia. E ontem a grande estrela da noite, né, como foi preparado por Neto, sem dúvida nenhuma, a Semineto construiu todo esse evento, toda essa escolha de Zé Cocá, esse lançamento em Feira de Santana, para que a estrela principal da noite fosse Zé Ronaldo, uma forma, de certa forma, de, vamos dizer assim, um pedido de desculpas pelo que foi feito com o Zé Ronaldo em 2022. Então, o Zé Ronaldo foi a grande estrela da noite, foi a pessoa que recebeu, foi o anfitrião da festa e foi aquele que teve o discurso mais cativante do evento na noite de ontem. Em cima disso tudo, né, Neto, de certa forma, conseguiu, ou está conseguindo, de certa forma, dentro da política, né, acelerar o processo político no estado da Bahia. Por quê? Porque, ao primeiro momento, o governador Jerônimo, como o homem que tem a caneta que senta na cadeira de governador do estado, ele não tem conseguido, de certa forma, por vários motivos, que você pode consultar até no vídeo anterior, quando eu falo sobre as opções de vice para Jerônimo, ele não tem conseguido, de certa forma, moldar o processo político. Por exemplo, vou dar um exemplo. O lançamento tão antecipado da campanha de Assemineto para governador, o lançamento da chapa, faz com que os políticos ao redor de Jerônimo também o cobrem pelo lançamento da chapa. Faz com que os jornalistas o cobrem pelo lançamento da chapa. Ou seja, faz com que as próprias lideranças de Jerônimo Rodrigues questionem se a chapa de Jerônimo Rodrigues não está atrasada. Ou seja, é Neto, de certa forma, usando de uma articulação política muito bem pensada, empurrando Jerônimo contra a parede. E Jerônimo, de certa forma, tenta, de certa forma, se manter ali, controlar os egos, principalmente do ex-governador Rui Costa e do senador Wagner, entre as decisões que devem ser tomadas na composição e na construção da sua chapa para as eleições de logo mais. Todo esse processo de Assemineto, de certa forma, tem sido bem pensado. Ele tem calculado, de certa forma, todo um caminho, de certa forma, para tentar ao máximo blindar o seu grupo e, de certa forma, jogar, ou seja, jogar Jerônimo Rodrigues na defensiva, ou seja, ele parte para cima, no caso, lançando logo a chapa dele, e de certa forma obriga Jerônimo Rodrigues a se mexer para tentar lançar a chapa o quão antes possível. Obriga os grupos ligados a Jerônimo a brigarem entre si para ver quem seria o vice na chapa de Jerônimo Rodrigues. Toda essa eleição baiana, de certa forma, vem ganhando corpo, vem ganhando musculatura, vem ficando bonito, né? Vem, de certa forma, contagiando os diferentes públicos do nosso estado. E você, me diga aí o que você achou do lançamento da campanha de ACM Neto ontem, da posição de José Ronaldo. Você esperava José Ronaldo todo esse engajamento na campanha de Neto? E o que você espera também desse processo? Se você realmente acha que Jerônimo Rodrigues está, de certa forma, atrasado ou não no lançamento da sua campanha, no lançamento da sua chapa para a disputa da reeleição do governo do estado da Bahia. Lembrando sempre, gente, esse é um canal independente, nós trabalhamos de forma independente. Eu gostaria que você deixasse o seu like, que você comentasse, que você se inscrevesse no canal, compartilhasse esse vídeo com outras pessoas, porque assim você ajuda esse canal a se manter e ajuda esse canal, de certa forma, a continuar independente, trazendo para vocês análises e notícias sobre o dia a dia, sobre o cotidiano da política baiana. Um abraço e até logo mais. Tchau.